Você está em vias de passar pela introdução alimentar com seu pequeno e só de ver aquela sigla IA, você já fica toda arrepiada. Você está se preparando para fazer mingauzinho, papinha, passa tudo no processador para dar bem amassadinho para o seu pequeno? A gente precisa conversar. Eu sou o Ale Poli. Eu sou a Anne Vaz. E nós somos o Projeto Fênix. A mãe que eu me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. No programa de hoje, a gente aqui do Projeto Fênix está com a Eveline Duarte, nutricionista materno-infantil, que veio dividir um pouquinho com a gente da imensa sabedoria dela. E a gente vai primeiro perguntar, fala um pouquinho pra gente, Eveline, quem é você? Eu sou Eveline Duarte, sou nutricionista materno-infantil, ou seja, com um foco muito grande nesse universo de bebês, ou dentro da barriga ou fora da barriga. E esse é o meu mundo atual profissional, falar bastante a respeito da boa educação nutricional para o resto da vida. Maravilha. Primeira pergunta, Eveline, introdução alimentar. Só o nome já dá aquela assustada, né? Já pode ter pensado em uma coisa mais tranquila. É um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele está sendo um bicho de 7 cabeças, né? Ele é muito mais simples do que todo mundo imagina. Mas eu sempre falo em consultório que as mães têm buscado muita informação, né? Sim. Então as redes sociais estão aí com muita informação e aí você se depara com uma nutricionista materno-infantil. Que, gente, peraí, o meu filho precisa de uma nutricionista para poder começar a comer, né? Então aí já começa o monstro a surgir, né? A grande maioria hoje das mães já não querem mais a introdução alimentar feita pelo pediatra, infelizmente. Não acho isso, né, um agrado tão grande, mas porque os profissionais da pediatria também poderiam saber muito mais a respeito da introdução alimentar, mas de fato falta tempo também no profissional da pediatria, é muita coisa, engloba uma série de doenças e clínica em si do pediatra, e falta um pouco do tempo de falar como vai fazer a introdução alimentar, se é com a fruta, se é com a comida, qual a consistência, como é que é o congelamento, se pode congelar, se não pode, como oferecer para o bebê. Então ele está muito mais um bicho de 7 cabeças, porque as mães estão muito informadas e estão vendo que todas estão, então eu também tenho que me informar, porque todo mundo está muito bem informado. E aí vem grandes, né? Você coloca sal, você não coloca sal, você coloca tempero e tal. Famoso curry, bota curry. Bota curry, olha, mas é uma infinidade. E assim, todo mundo sempre acha que tem que ser muito diferente da comida da casa, da comida familiar, então por isso que vem muito esse monstro da introdução alimentar. E você, quando surge as mães do seu consultório, quais são as maiores dúvidas que você encontra, assim, da primeira vez que ela tem contato com você? A primeira pergunta é sempre, pelo amor de Deus, como eu começo? É sempre essa, porque ela vem completamente despreparada. Agora as mães estão vindo um pouquinho com a história do BLW, que já está bem, que é o Baby Led Weaning, que é o desmame bem guiado pelo bebê, né? O desmame vindo proveniente do próprio bebê e não da gente forçando a barra. De leiga. É aquela situação em que o bebezinho come com a própria mão, que ele faz, que ele pega a comidinha do jeito dele, tá numa Perfeito, meio exatamente. na íntegra, assim, tipo o pedaço inteiro, o brócolis inteiro. Perfeito. Ele realmente está guiado por aquele bebê. O que eu gosto de chamar muito é da introdução alimentar participativa, que é onde o bebê participa desse momento, ele tem o conhecimento, a gente vai de repente chegar lá, vocês vão me perguntar a respeito, mas é o conhecimento do mundo alimentar que vem surgindo naquele exato momento. É um bebê que saiu de 6 meses, exclusivo no peito, numa forma líquida, ou numa fórmula infantil, né? Junto provavelmente de uma mamadeira, enfim. E vem de um líquido, né? As duas opções são líquidas e sempre com a mesma rotina alimentar desde o nascimento até o 6º mês. Quando chega no 6º mês vem um universo com a introdução alimentar e aí vão todas as dúvidas das mães, que é como fazer, como preparar, se coloca sal, se não coloca sal, se coloca azeite, temperos, e aí vem então mas assim, a gente até entende, né? Porque esse mundo de informações acabam sendo muito... A gente não tem certeza de onde vem as informações, então acho que procurar um profissional, né, que tenha esse foco. Escuta cantar, mas não sabe
saber. Então, assim, Exatamente. e aí você vai procurar uma nutricionista especializada no assunto. Então, assim, isso é a melhor maneira de você começar. Eu vou aproveitar e contar para o pessoal como que eu conheci a Eveline, porque eu acho que pode ser legal. Quem me conhece e já me viu no dia a dia sabe que a minha pequena, que hoje está quase fazendo 5 anos, come de tudo, não é um problema. Mas isso não foi sorte, tá? E não é porque ela tá aqui não, porque o Poli sabe que eu conto essa história há um tempão. Mas quando ela entrou na fase da introdução alimentar, eu confesso que eu fui assim super feliz e contente. Primeiro passo, vou pra feira. Fui na feira, comprei tudo orgânico, gente. Peguei assim, quase que fui na fazenda pegar a galinha e pegar o ovo. Tava nesse nível. Preparei tudo com minhas mãos. E quando dei, a pessoa, aquele serzinho de 6 meses, olhava no meu olho enquanto cuspia toda e qualquer papinha, e a gente vai falar sobre essa questão da papinha já já, que eu preparava com amor. Aí o que acontece? Eu lembrei que meu marido era complexo de comer, meu irmão tem um histórico complexo de comer. E aí eu falei, preciso de ajuda dos universitários, e fui em busca de uma pessoa que entendesse que eu não tinha um problema, mas eu queria evitar um problema. E foi isso que eu encontrei com a Eveline, e por isso a gente chamou ela para participar e para dividir isso com vocês. Porque a gente acredita que é possível, de uma forma simples, factível, ou seja, possível, você alcançar isso. E aí a gente chegou nesse caminho. O que você falou é muito importante, porque, deixa eu colocar, 70% dos bebês, eles reagem dessa forma de estranhamento. Nada mais é do Não que era pessoal, né? Não, é o novo. É o novo. Eu tinha algo durante 6 meses da minha vida, que era o mamar, e de repente você vem com uma papa na colher. Pede para que o bebê sente numa cadeira. Você coloca um babador, aí já vem uma coisa diferente. Peraí, eu tô sentada numa cadeira, colocando um babador, que negócio é esse? E a mãe simplesmente manda a criança abrir a boca e engolir algo. Eu sempre linko a questão da introdução alimentar com o seguinte: se coloque na situação de bebê, se você tivesse com os olhos vendados e alguém vem com uma colher para você e pede para que você simplesmente abra a boca e come. Mesmo você sabendo do que tudo que você comeu na vida inteira, você fala, caramba, será que eu vou gostar disso? Será que isso é legal? Então, assim, se nós iríamos estranhar, imagina um bebê que tem zero essa preparação, né? E é aí que vem o encantamento, a partir do 5º mês, que a gente começa a deixar o bebê próximo da gente ao comer, né? Para que ele entenda que aquilo ali é algo que se nós estamos fazendo, pode ser positivo para ele também. E aí vem essa construção de sentar ao lado, de que delícia essa comida. Ele não vai estar comendo, Mas ele está despertando. Eu sempre falo, estigue bastante, sabe? Porque o bebê com 5 meses já começa a querer pegar da sua mão o que você está comendo, já começa a querer beber o que você está bebendo, ele já começa a ter, que é o desenvolvimento infantil. Por isso que no Brasil até hoje a gente só começa a introdução alimentar com 6 meses de vida, que é onde o bebê está com um corpinho muito mais ereto, bem mais conseguindo quase sentar sozinho. Muitos bebês não conseguem ainda sentar sozinho, mas se você colocar, gente, não é tudo uma ótimo, faz parte do desenvolvimento. Exatamente. Mas se mesmo com 6 meses o bebê não estiver sentado sozinho, ele consegue ficar numa cadeirinha de alimentação que tem o apoio. E então isso é quase que muito, 70% dos bebês reagem de uma forma muito espantosa. E aí vem a frustração de falar, caramba, preparei a papinha, tava esperando por esse momento, porque o filho da fulana come, que é uma beleza. Todos comem, todos menos o nosso. Todos. E aí quando você vai oferecer, a criança cospe, faz ânsia, faz aquele reflexo de galha, que é o reflexo de querer colocar pra fora a comida. Normal, né? Muito normal acontecer, o estranhamento da textura na garganta. E aí pronto, aí você se frustra. No dia que você se frustrou, acabou a introdução alimentar. Exatamente. Se tornou a Não vai sentar. Porque se você passa para o bebê a informação de que você está nervosa naquele momento e frustrada, é óbvio que o bebê não vai achar aquilo nada divertido e nada gostoso, né? E aí, assim, uma coisa importante, gente, que vocês têm que ficar atentos ao que ela acabou de falar. Comparação. A gente já cansou de falar isso aqui com vocês. A gente tem um vídeo falando sobre isso. O comparar é legal quando você me, legal, ela conseguiu ali, o que eu posso de repente, Inspirar, perfeito. Assim, o que eu posso me inspirar ali para de repente fazer alguma coisa similar, de repente alguma coisa que eu possa usar na minha rotina que vai funcionar. Mas isso não é igual para todo mundo, a gente tem que entender que cada serzinho é um serzinho diferente. Então, exatamente. Cada família é uma família diferente. Você falou uma coisa que eu achei interessante, é que 6 meses, então, tem uma razão de ser. Ou seja,
a gente pode levar em consideração, e me corrija se eu estiver errada, que os bebês aos 3 meses estão aptos a iniciar o processo. Na verdade, quem talvez precisa se preparar um pouco são os grandes. Com certeza. Sempre. Isso é o desenvolvimento humano, né? As fases de desenvolvimento humano, e quando a gente entende dessa fase, fica muito mais fácil. Claro. Porque a gente acaba não bombardeando o bebê. Porque começar uma introdução alimentar de um bebê com 4 meses, ele não tem nada de preparação. Tem pensamento humano para isso. Nenhum. Ele não tem sistema gastrointestinal, de deglutição, postura, intestino pronto para receber um alimento que vai estar contaminado. Porque até então o leite não está tem até um pouco de contaminação, mas o alimento sim está bastante contaminado, faz parte do processo para que a flora intestinal desse bebê já esteja completa para receber um alimento mais contaminado. Então faz tudo parte do desenvolvimento humano, que a gente não pode ir colocando as coisas da forma como, porque eu tenho que voltar a trabalhar e eu tenho que colocar com 4 meses e fazer introdução alimentar com 4. Com 5, o bebê está começando a ter esse interesse pelo alimento, querer, né, olhando mais o que os pais estão comendo, o que as pessoas estão fazendo. E aí sim começa essa fase do 5º para o 6º, se dependendo, o bebê precisar começar mesmo de fato com 5. Eu até tento estender um pouquinho mais, até 5,5, mas o 6º mês é um marco e é onde eles têm uma janela de aprendizado, uma janela de oportunidade para receber esse alimento de uma forma muito mais prazerosa. Que isso vai até 8, 9 meses de vida. A partir de 9, esse bebê começa a se bloquear para o novo, e aí começa a primeira fase de seletividade, que é o não quero experimentar. Então, na verdade, a gente considera que se a gente puder, e aí, gente, claro que a gente sabe que cada um tem uma rotina, uma realidade, nem tudo é sempre possível, mas a gente está dando para vocês o que seria o ideal para dentro disso você buscar o possível. O que seria o ideal, que a gente busca sempre, é que esse bebê tenha uma experiência o mais prazerosa possível, porque prazer é importantíssimo nessa construção, nessa fase em que ele está pronto para se abrir. Para receber, exatamente. É um investimento e assim, eu posso atestar para vocês, para mim deu bastante resultado. Para mim também. Para o meu vai fazer 3 anos daqui a pouco, eu pude fazer na prática tudo que eu tinha na teoria. Algumas coisas de teoria eu adaptei à minha rotina e ao meu ambiente familiar, mas a grande questão da introdução alimentar foi colocada e todas as dificuldades também foram surgindo, porque é uma criança como todas as outras, que vai ter também a fase de seletividade exatamente no período que a teoria sempre me disse. E de fato a gente agir com as consequências, com as coisas que vão surgindo, né, com o passar do tempo, acho que é o mais certo. Então eu acho que vale a pena, como você falou, vale a pena o investimento, porque não tem nada melhor na vida do que uma criança comendo bem, né? E reflete na saúde também, gente. Então não é só uma questão alimentar, é aquela criança que tem uma construção da saúde, da resistência muito melhor. Então, de verdade, procurem pensar sobre isso. A ideia da gente não é que vocês se estressem, é que vocês entendam que, como tudo, a gente escolheu entrar nesse mundo super plural da maternidade e paternidade, então tem trabalho envolvido, tem empenho. Com certeza. Você falou uma coisa, voltando um pouquinho a respeito do seu marido, acho que não tem uma alimentação fantástica. Agora tem, mas não tinha. Pois eu acho sempre que a gente precisa fazer o melhor, né? Eu fui criada de um jeito, com uma alimentação X, e tudo que eu puder melhorar, né, de como foi a minha criação, eu quero melhorar para o meu filho. Exato. Isso eu bato muito nesse ponto, porque a gente escuta muito ainda das nossas mães, né, das avós, de que a gente comeu porcaria e ninguém morreu, né? De que nem sinto de segurança no carro. Ninguém usava, então todo mundo aí. Porque os que não estão não falaram, gente. Exatamente. Não, do cinto então pior ainda. O nosso trânsito não era como hoje também. Então, de fato, assim, eu comi muita besteira que muitas vezes, depois de estar fazendo o que eu precisei, me bombardear para tentar não comer mais, porque não era adequado. Então, eu acho que por que não começar certo, né? Exatamente. A gente tem que começar errado para depois os coitados pagarem o preço que a gente está pagando agora, né? De tentar fazer uma reeducação alimentar. Não é mais fácil educar, gente, pelo amor de Deus. Sim, né? Do que reeducar. Já você fez uma pergunta. Não, na verdade eu ia comentar que assim, nesse momento é ótimo para a família inteira entrar nessa onda. Nossa, exatamente.
Exatamente. Porque o que você come acaba sendo uma consequência do que seu filho vai querer pegar, vai ver você Ambiente comer, familiar. Ambiente Exatamente. familiar. É o que vai dominar se seu filho vai comer bem ou não vai comer bem. Ah, mas eu vou comer escondido. Tudo bem, você vai comer escondido durante um tempo. Mas daqui a pouco ele vai entender que você come e ele vai querer participar junto. Exatamente. Então, o ambiente familiar é de extrema importância. Sempre, Exemplo. quando eu recebo alguém aqui no consultório, eu sempre falo, a consulta não é só para bebê, é para a família inteira, né? Então, todos precisam comer. Exatamente. A gente vai falar com vocês depois num outro vídeo para os pais que já passaram dessa fase, não tiveram esse apoio e que estão passando dificuldade agora. Então não se desespere, a gente está aqui para te ajudar. É porque o papo de hoje é específico sobre a introdução alimentar. Mas fica tranquilo aí que vão vir vídeos mais à frente e a gente vai falar sobre socorro. Eu cheguei no estágio em que já passei da introdução e não sei mais o que fazer. Então muita calma nessa hora. Queria te perguntar, Eveline, se você tivesse que dar assim 3 dicas matadoras para quem realmente vai viver ou está vivendo a fase da introdução alimentar, que precisa desse help agora, o que seria isso? O primeiro de tudo, informação. Ótimo. Né? E se informe antes de começar, para que seja perfeito ao começar, né? Então, informação, né? Instrução. Segundo, eu diria tranquilidade. Muita calma nessa hora. Tranquilidade, cada bebê é um bebê, cada bebê reage de um jeito, os bebês não são obrigados a comer de um dia para o outro, ele não vai perder peso, não vai desnutrir, não vai morrer porque ele não começou a introdução alimentar no 6º mês. Ele vai começar o 6º e ele tem até 1 ano de vida. Aliás, meu sobrinho foi até 1 ano e 3 meses. E viveu também? Pra comer. E como? Deus me deu uma draga. Come pra caramba. E teve até 1 ano mais ou menos para poder essa introdução alimentar ficar no Aquela eixo, história ficar de bem que eu certinho. tinha essa sensação, se ela não começar aquela papinha, acabou, já era desnutrir. Acabou, desnutrição, com certeza. A ideia é que esse desmame do dia, né, tanto no leite materno quanto numa fórmula infantil, seja feita de uma forma também gradual. Então, por isso que um bebê que não almoçou, um bebê que não comeu uma fruta, ele vai ter o leite. Depois eu sempre peço para que espere pelo menos uns 40 minutinhos para que o bebê não linke, que saiu da cadeira, ele tem o leite, né? Se ele entenda, e que também é o seguinte, eu não entendo que aquele alimento a partir de hoje vai me saciar, eu estou com fome. Mas antes, quem me sacia? O leite. O leite materno, o leite. Se eu sentei na cadeira, se eu vi uma coisa na minha frente, um alimento na minha frente, como é que eu vou entender que aquilo ali é que vai me saciar, né? Então, para poder começar a ter esse entendimento, que esse leite não seja oferecido logo em seguida, mas depois de 40 minutinhos. Então, a primeira dica foi informação. A segunda dica foi muita calma nessa hora. E a terceira dica? Terceira dica, dedicação. Muita. Porque você falou uma frase, não é sorte que a sua filha come bem. É dedicação, é empenho. É contínuo, né? É contínuo, é muito. Olha, eu ainda não sei, você com 5 anos ainda precisa fazer esse mesmo O tempo todo. O tempo todo. Gente, ela viaja, ela me pergunta, só dessa vez, eu posso comer macarrão purinho? Aí eu falo, pode, purinho com tudo que tem em volta. Ele fica purinho, tudo que tem em volta mais juntinho, entendeu? É importante levar com leveza. Eu acho, gente, essa dica que ela falou da dedicação, isso vale pra tudo na vida, vamos combinar, né? Com certeza. Então, se a gente está falando dos nossos pequenos, que muitas vezes já estão ficando grandes, e a gente quer que isso tenha continuidade, eu acho que é importante a gente lembrar, tem trabalho envolvido, vocês sabem disso, vocês estão trabalhando aí pra isso. Eu posso te fazer duas dicas sugeridas, você me diz se elas são válidas? Com certeza. Então, a gente trabalhou com informação, calma e dedicação. Eu acho que a 4ª dica seria o seguinte, que o Poli falou sobre isso, não se compare, tá? Lembra, sua introdução com o seu pequeno, e inclusive não compare de um pequeno seu com o outro, tá? Se você tem 2, 3, 35, sem problema, cada um é um. É válido essa dica? Super válido, super. É claro que é inevitável. A comparação é inevitável. Mas você trabalha, né? Exatamente. Mas é aquilo. O seu primeiro filho comeu no primeiro dia. Só que bom, maravilha. Mas você não precisa chegar pra ele. Isso é clássico, tá? É clássico eu receber gente aqui, paciente que me fala exatamente isso. Meu Deus, o primeiro veio pronto, eu não tive nada, nenhuma complicação, não aconteceu nada. O segundo não come de jeito nenhum, tô passando um perrengue. E aí já vem mais ainda uma pressão de que com o primeiro foi de um jeito e do segundo vai ser diferente. E aí vem a frustração. Exatamente. A gente começou. Então, 4ª dica para vocês tirarem disso, não se comparem. A 5ª dica que eu ia te falar é o seguinte:
A gente poderia dizer o seguinte, fica tranquilo que não vai desnutrir. Se você estiver atento, se você estiver observando, não é para se desesperar? Você acha válido pensar sobre isso? Muito, demais. O não desnutrir é primeiro que... Eu tinha esse medão, tá? Claro, todo mundo tem, com certeza. E outra, a pressão, porque você vai ao pediatra todo mês. Aí o pediatra todo mês mede, primeiro é o seu peito que não tá dando pesa. conta se ele não tá engordando. Depois você passa essa neura pra comida, né? Exatamente. Depois tá tudo lindo, perfeito, aí vem a introdução alimentar. Aí o pediatra fala, olha, a partir de hoje tem que começar a comer. A partir de hoje tem que começar a comer, tá. Aí esse bebê não tá indo, próxima consulta um mês depois o pediatra, ele tá comendo muito bem? Não tá comendo nada, mas ele tem que comer. E aí esse tem que comer, mas ele não ajuda. Né? Ele não dá dicas de como fazer o processo. É só pressão. É sempre só pressão. E aí, quantas vezes Evelino, mas o pediatra disse que ele não comer, não vai crescer, não vai... Aí vem a bomba de novo, tudo de novo, de que esse bebê tem que comer de um dia pro outro. Nada mudou na rotina dele, porque ele tá com as mesmas mamadas, mas ele tem que comer. Então como? Não entra isso na minha cabeça. Como é que ele vai perder peso e desnutrir se ele tá com a mesma rotina alimentar? Não tem, né? Não tem lógica. Acho que é bom a gente saber essas coisas, porque eu acho que isso ajuda até mesmo depois, quando os pequenos já estão se alimentando, a gente saber que às vezes não comeu nessa refeição sem problema. Só não substitui, pelo amor de Deus, por um chocolate ou um biscoito. Mas isso acho que não precisava nem falar, né, pessoal? Mas, no dia a dia, eu acho que é normal, gente. Calma, entenda. De repente não comeu agora. Exato. Ou às vezes não comeu hoje, ou não comeu amanhã. Pode ser que esse bebê naquele momento esteja inapetente por uma questão. Vai ser um vírus que de repente deve estar, um dente que está nascendo. Até para os bebês, para as crianças maiores mesmo, de 2, 3 anos, tem algum momento, normalmente uma fase de estirão de crescimento, de salto de desenvolvimento, que eles ficam, o sono muda muito, a questão alimentar muda muito, e aí eu respeito pela criança. Quando você entende que seu filho ele come bem, tá sempre, né, já passou pelo processo de introdução, tá comendo super bem, de um dia para o outro ele fala para você que não quer comer. E aí você respeita e fala, tudo bem, filho, não tem problema. Se a gente come, você quer comer no jantar? Então no jantar a mãe te oferece, ou te oferece uma fruta no lugar na hora do lanche, né? Mas naquele momento ele não quer comer nada. É o que você falou, eu não quero comer pra comer o chocolate, comer uma pipoca, entendeu? Isso acontece, ela me pergunta né? às vezes. Eles sempre vão jogar, Vou confessar que eu já fiz isso várias vezes quando eu era pequeno. Se você puxar pela memória, quantas vezes você já vai assim, mamãe, eu não tô com fome, daqui a pouco assim, mas é a sobremesa, não vai acontecer? E aquele bolinho que tá na geladeira, eu posso comer? Não, você tá com fome. Você tá com fome. Exatamente. E o que às vezes, assim, eu não sou extremamente radical, eu posso ser radical por algumas coisas, mas por outras, eu acho que faz parte também da infância, né? Um momento que seu filho, sei lá, ele tá numa festinha, vai estar na hora do jantar, vai ter na hora do almoço, e tem a pipoca que ele gosta, pão de queijo. Então assim, não queira que ele coma, bata um pratão, isso até eu mesma, por experiência, consegui até um certo ponto. Depois né? é jogo, né? Depois assim, eu consigo fazer com que ele coma antes, eu dou o almoço antes dele pra festa, o jantar antes dele pra festa, que lá o que ele comeu, né? Então, não você ficar atrás da criança a festa inteira pra ele tentar comer alguma coisa. Ou ter os famosos lanchinhos, né? Das festas infantis. São maravilhosos, né? Nossa, pra não dizer outra coisa. É. E então eu acho que a questão é confiança no teu filho mesmo. Verdade. Em algum momento ele vai, de repente, estar com uns amigos, estar com uns primos diferentes que não vê há muito tempo, foi comer uma pipoca, foi comer um negócio a mais, ele não vai querer jantar, não vai querer jantar. Então é um pouco de bom senso também, né? Isso não pode acontecer com frequência, claro. Mas se ele no dia a dia for uma criança que coma bem. Gente, olha, eu acho que deu uma pincelada bem legal sobre a introdução alimentar. Queria ter visto esse vídeo antes, quando foi a minha época, que eu teria procurado a Eveline muito menos estressada. Mas isso é importante para você. Pedir ajuda, e a gente sempre fala isso, né, Pony? É sinal de força. Então, se você sentiu que mesmo com isso tudo, você ainda precisa de mais informação, de mais ajuda, tá aqui a querida Eveline e quantas outras nutricionistas maravilhosas. Procurem o seu caminho, não deixe chegar a coisa num estágio em que só estressa e você não vai a lugar nenhum. Não precisa. Vocês lembram da dica dela? Informação. Isso é super importante. Exatamente. E paciência. Exatamente. Então, se você curtiu esse vídeo, o que eles podem fazer? Clica, comenta, compartilha. Compartilha com seus amigos, com as amigas que você está sentindo que estão na mesma situação que você. Pessoas que estão lá com o seu bebezinho de 3 meses, 4, naquela fase.
Aquela história que ela acabou de falar, se informa antes de acontecer. Então aproveita, manda para aquela sua amiga que está nesse período e que vai passar por isso e que pode ser uma grande ajuda para ela também. Com muito carinho e empatia, porque como a gente falou, é importante que funcione para todo mundo, cada um do seu jeito. E a gente está aqui para contribuir, tá bom? Eveline, super obrigada, como sempre, você é uma querida. E a gente fica por aqui então. Beijo grande, pessoal. Um beijo.